Muitas das vezes, entramos cheios de necessidade na igreja, mas nós não conseguimos verbalizar para o Senhor. Muitas das vezes nós guardamos aquilo, mas o Senhor sabe. Não, fala para o Senhor o que você precisa. E quando a pastora falou aqui de Paulo e Silas, uma coisa eles fizeram. Eles estavam presos, porém, eles verbalizaram aquilo que estava dentro deles. Começaram a louvar o Senhor. Com o louvor que eles prestaram ao Senhor, independente da dificuldade, da situação que eles estavam ali, das aflições que eles estavam passando, Deus moveu o sobrenatural. Mas uma coisa eu te pergunto, você ama Deus? É algo que toda vez a gente pergunta para nós mesmos. Tu ama Deus? A princípio é uma resposta fácil de ser dada, não é? Eu amo a Deus. Não é fácil de ser dada? Eu amo. Mas algo que mexeu comigo. Como você vai amar alguém que você não conhece? Dá para pensar. Eu não conheci o irmão, mas eu amo o irmão. Amém? Mas com relação a Deus, você precisa conhecê-lo. Eu vou trazer para vocês aqui como o Senhor me levou a entender dessa maneira, ok? Nós podemos, eu amo o irmão da igreja tal, eu amo. É um amor, porque eu tenho Deus na minha vida, então eu tenho amor. Porém, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E teve um homem na Bíblia, que foi Pedro, que o Senhor perguntou a ele: Pedro, tu me amas? Vamos lá. Coloca para mim, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16, versículo 15. Amém? Ele diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão entristeceu-se, porque ele tinha dito pela terceira vez: ama-me, ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. A gente vê aqui que Jesus, ele tinha morrido, tinha ressuscitado e foi lá falar com os discípulos. Mas ele foi à parte ali para falar com Pedro. Por que para falar com Pedro? Porque Pedro tinha negado a ele. Quando tudo dizia para Pedro: não, eu nunca vou te negar. A minha posição é essa: eu te amo. Eu nunca te negarei. Só que nas circunstâncias toda da vida, o medo entrou, as circunstâncias, talvez até como você entrou por essas portas, entristecido, pensando em desistir, as aflições, aparentemente tudo dando errado, e você olha que assim: vou trocar de lugar, vou mudar de situação, vou procurar outro Deus. Está tudo dando errado. As circunstâncias, o medo, levou Pedro a negar a Jesus. Porém, ele sabia quem era Jesus. Ele viu tudo o que acontecia. Ele foi privilegiado de ver os milagres acontecendo, de estar junto, de aprender. Agora eu quero ir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16.
Porque nós vemos que Pedro, nesse momento aqui de confronto aqui, ele declarou que amava a Cristo. Ele passou por uma situação terrível, imagina. Ele negou a Cristo. Cristo morreu. Imagine como é que ficou a cabeça desse homem que tinha plena certeza que nunca negaria Cristo. Teve experiências tremendas, mas dentro dele, falei, eu nunca vou negar Cristo. Imagine como é que estava a cabeça dele. Imagine como é que passava a aflição no coração desse homem, a acusação, porque ele negou a Cristo. Mas teve um momento aqui, como eu falei aqui, você precisa conhecer ao Senhor para amá-lo. A partir do versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. O Senhor aqui interrogou, perguntou aqui os discípulos aqui, o que eles ouviram falar dele. O que o povo estava falando dele. Quem era ele? E eles começaram a passar para Jesus o que eles escutaram. Eles não começaram a passar ali o que eles achavam. Jesus perguntou a quem? O que o povo diz que eu sou? Eu estava lá no meio do povo. Fiz milagre no meio do povo. Supri a necessidade do povo. Eu dei de vestir. Eu dei de comer. Dei provisão para eles. E agora? O que eles falam que eu sou? Então vem dizendo aqui. O que eles achavam? Achavam não. O que falaram para eles que Jesus era. Porém, ele virou para os discípulos e perguntou: e vocês? Vamos nos colocar no lugar do discípulo. Porque nós temos visto nos dias de hoje, Deus fazendo vários milagres, acontecendo várias situações. E muitas das vezes a gente escuta as pessoas falando quem é Deus. Ou valorizando, ou desvalorizando, culpando Jesus ou não, por tudo que está acontecendo. Mas a mesma pergunta tem ecoado nos dias de hoje. E vocês? Que diz que eu sou? Foi perguntado para os discípulos. E vocês? O que vocês acham? Quem eu sou? Pedro tomou a frente. Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Quando Pedro declarou ali, reconhecendo, Jesus viu que ele tinha conhecimento verdadeiramente de quem era ele. Com tudo que nós temos recebido neste lugar, você tem pleno conhecimento de quem é Jesus? Porque a partir do momento do conhecimento que você tem, vai ser a partir do momento que Deus vai começar a trazer a provisão sobre a tua vida. O grande detalhe é, você sabe a quem tu serve. Então é necessário a gente estar atento, buscar verdadeiramente quem é o Senhor, porque Ele quer nos abençoar. E o grande detalhe que eu vi aqui na vida de Pedro, toda a situação que estava acontecendo na vida de Pedro, ele veio na hora certa e restaurou a vida de Pedro. A tal ponto de falar para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas.
Eu não sei o que o Senhor ele tem te prometido. Uma coisa certa: creia que Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida. Aí, como nós estávamos, o Senhor ministrou com relação à provisão, eu coloquei aqui, coloca para mim Jó 42, versículo 5. Porque não é em vão quando você decide seguir a Cristo. Não é em vão quando você decide dar um voto de confiança ao Senhor. Pode ter certeza, quando você decide por Ele, pode ter certeza, Ele vai decidir por você. Quando você entrega tudo na mão dEle, pode ter certeza, Ele vai honrar a tua entrega. Entrega a tua confiança ao teu Deus, confia nele. A Bíblia fala, o mais Ele fará. Mas como confiar em quem você não conhece? É necessário você conhecer o Senhor. É necessário você ter certeza em quem tu serve, a quem tu está seguindo. Se você confiar, você vai ver que o Senhor ele pode fazer todas as coisas na tua vida. Mas é necessário você conhecê-lo. O grande detalhe que eu tenho visto que tem acontecido para que muitas vidas têm esmurecido, têm desistido, têm jogado até seus ministérios fora, é porque verdadeiramente não têm conhecido quem é Cristo. Não têm confiado. Não têm esperado. Têm desistido fácil. Não têm dado voto de confiança. Aí eu estava pensando também, quando a palavra fala aqui que o Senhor perguntou a Pedro se Pedro o amava, eu comecei a trazer aqui uma relação entre o homem e a mulher, o noivo e a noiva, para chegar no altar. Né? Tem as declarações que é feita, e uma declaração que traz firmeza para o casal é o amor. O amor que traz confiança. Leva o casal até o altar. O que levou Jesus a ser tocado? Foi as palavras que saíram da boca. Não só da boca, mas do coração. Porque muita coisa sai da nossa boca, mas o que sai do coração, querido, as palavras de Pedro tocou no profundo de Jesus. Porque talvez se fosse eu ou você, naquele momento ali, tu desconfiaria de Pedro. Pô, já me negou? Vamos lá, uma amizade. Pô, já me deixou já na mão. Quando eu mais precisei dele, me deixou na mão. O homem, ele olha dessa maneira. Mas Jesus foi lá, ó. Porque o próprio Pedro falou, Senhor, tu sabes tudo. Irmão, o Senhor, Ele sabe tudo. Irmã, o Senhor, Ele sabe tudo. Ele sabe no profundo que você está passando, Ele sabe tudo. Ele sabe como você entrou por essas portas. Porque antes de você pensar em sair da tua casa, eu creio que o Senhor Ele já estava preparando. Eu preciso falar isso com a minha filha. Eu preciso estimular minha filha. Eu preciso levantar minha filha. Ela precisa. E ela vai me ouvir nesta noite, porque eu a trouxe a este lugar. Agora, dá um voto de confiança a Ele. Coloque esse sentimento que muitas das vezes a gente deposita numa pessoa, deposita numa coisa. A gente ama tanta coisa. Se eu compro um carro novo, eu amo aquele carro. Cuido dele. Se encostar, eu expulso todo mundo. Porque vai amassar, vai sujar, vai arranhar. Querido, pega todo esse amor errado que você sente pelo carro, mas coloque esse amor como um amor certo. Deposita tudo em Cristo Jesus.
Você vai ver o que ele vai fazer, porque o grande detalhe me chamou a atenção aqui. Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Olha só, é algo que toca. Sabe por quê? O povo de Israel passou por tantas aflições, essa situação toda? Porque eles não temiam a Deus. Eles tinham medo de Deus. Sabe por quê? Quando você começa a colocar em prática esse temor a Deus, com amor, Deus ele começa a te abençoar. Porque ele vê que existe, nesse relacionamento de temor, existe um amor. E quando fala de temor, fala de respeito. Aí vem mais uma pergunta. Você respeita alguém? Vamos lá, não estou falando com relação à hierarquia, né? Mas uma pessoa, mais uma vez, uma pessoa chegou na tua porta lá. E do nada te chama, você vai respeitar ela, assim, a ponto de confiar? Não, porque você não conhece. Não é isso? Agora, quando você conhece que aquela pessoa é de confiança, você abre a tua casa. A confiança, o temor, querido, te leva para perto de Deus. Por que a palavra de Deus fala que o Senhor acampa os anjos dele ao redor daquele que o temem? A palavra de Deus não fala que o Senhor acampa os anjos ao redor daquele que tem medo. Não, porque o medo não vem de Deus. Agora o temor agrada a Deus, porque você passa a respeitá-lo. Você passando a respeitá-lo, você vai fazer de tudo para agradá-lo. Mas nós precisamos ser sensíveis. E quando nós somos sensíveis, nós estamos atentos a detalhes. E quando você está atento aos detalhes, você faz tudo para que aquilo que você está fazendo, para agradar a pessoa, agradar a Deus. Então, como eu estava falando aqui, o amor aqui tocou o coração de Deus. Outra aqui. Jó 42, versículo 5. Coloca para mim, por favor. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem meus olhos. Vai mais à frente. Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não tendes falado de mim o que era reto, como meu servo Jó. Olha a diferença daquele que teme para aquele que não teme. Para aquele que é fiel, para aquele que zomba. Para aquele que permanece, para aquele que desiste. A ira do Senhor se acendeu contra os amigos, aqueles ditos amigos, né? Amigo é aquele que te leva para perto de Deus. Fala para o teu irmão assim. E acabou. Amigo é aquele que te leva para perto de Deus. Não tem para onde correr. O amigo ele pode até te corrigir, mas ele vai te corrigir para te aproximar de Deus. (42) versículo 12 ao 17. Olha só, por causa da atitude de Jó, olha o que Deus fez com ele. Jó, por tudo que passou, ele não negou a Deus. Uma coisa, deixo para você. Por tudo que você possa estar passando, não negue a Deus. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Jamina, e o nome da segunda Quécia, e o nome da terceira Querem Apuque. Vamos parar por aqui. E o Senhor abençoou a Jó muito mais do que ele tinha.
Aquilo que você acha que é perda, querido. Jó estava perdendo ali, aos olhos do homem. Mas no mundo espiritual, por ele não negar a Deus, querido, o segundo estágio dele foi um estágio de sucesso. Foi abençoado, foi multiplicado. A provisão veio sobre a vida dele. Mas por que ele fez isso? Tem segredo aqui? Não. Porque ele conhecia Deus. E ele declarou aqui, antes, eu só te ouvia falar, talvez como muitos de nós aqui. Eu tenho ouvido muito falar de Deus nesse lugar. Eu tenho ouvido muito testemunho, mas eu até agora não vivi nada. Eu até agora não tenho conhecimento, não consigo entender. Mas eu vou trazer aqui a lembrança aqui, o que a Vitória, uma palavra que ela deu, eu anotei aqui. O justo passa por situações difíceis, porém, ele está te aperfeiçoando. Amém? Jó era justo, temente a Deus, estava passando pela tribulação. O que Deus estava fazendo na vida dele? Que aqueles que estavam ao redor também não estavam entendendo nada. Como a pastora que falou. Muitos vão ver, agora que eu quero ver a posição dele. Agora que eu quero ver se ele é crente mesmo. Agora. Quantos ali torcendo? Vai cair, vai cair, vai cair. Querido, Satanás, ele está esperando isso de você, a tua queda. Está lá, ó, levanta um montão. Tem até a torcida, vai cair, vai cair. Ele começa a restaurar a tua vida. Aqueles que estavam olhando aquela assim, vão começar, que isso, hein? Eu creio que naquela localidade aqui que morava Jó, quando viu o primeiro estado dele, a situação toda, a tal ponto de ele pegar caco de tijolo para se coçar, se machucar todinho, arrancando. Fala que assim, tem mais jeito não. Mas quando vira o segundo estágio dele, querido, desceu a barba. E devem ter falado, o que houve? Como ele conseguiu? O que aconteceu na vida de Jó? O que vai acontecer na tua vida é Deus purinho. É Deus aperfeiçoando você. Temos vivido dia de aflições, né? São informações que muitas das vezes têm levado quantos crentes para a lona? Quantos já estão se descabelando? Quantos entram por essas portas já pensando, o que será do meu dia amanhã? Como é que eu vou pagar aquela conta? E agora? Eu preciso de um médico, mas os hospitais estão tudo cicateado. Eu preciso de uma ajuda, mas não tem ninguém para me ajudar. Um montão de informação, um montão de situação tem batido nas portas dos cristãos. Você olha para um lado, você olha para o outro, você não vê firmeza. Mas o Senhor, Ele fala para você, não olhe para os lados. É para frente que se anda. Olhe para o alvo. Talvez você vá olhar ao teu redor, você não vai ver nada. Você vai olhar sem esperança, assim estava a vida de Jó também. Para aqueles que estavam ao redor dele, agora não tem mais jeito. Talvez também com Pedro também. Ele pensou, agora não tem mais jeito. Jesus morreu. Agora você vai falar para o teu irmão, irmão, levanta a tua cabeça. Olha para o alvo. É de lá. É de lá que vem a tua provisão. O crente é abatido pelas situações. Aí o que ele faz? Não olha mais para o alto. Só anda assim. Tu vai ver o quê? Nada. Não vai ver esperança nenhuma. Por mais que o Senhor comece a sinalizar para você, você não vai enxergar. Porque você já se rendeu. Porque você já se entregou.
Mas é necessário, no meio das aflições, você levantar a cabeça, porque ainda há esperança. Ainda há esperança. Na história da tua vida, o diabo ele pode até tentar colocar lá o ponto final. Mas Deus fala para você nesta noite, eu coloco uma vírgula. Amém? O Senhor ele coloca uma vírgula na tua história, porque tem continuidade. Deus vai fazer, Deus vai prover, Ele vai agir e você vai cantar o hino da vitória. Mas uma coisa que eu sempre falo que me chamou a atenção foi o povo de Israel. O Senhor falou para ele, ó, tem uma terra prometida após o mar. Falou para Moisés, Moisés, toca nas águas, ela vai abrir. Mas tu acha que Deus estava só esperando eles? É o mal do homem, né? Deus fala, a vitória é certa. Esperar acontecer. Se acontecer, eu faço. Deus está falando para você, a vitória é certa. Regozije-se no Senhor. Pode cantar a vitória. O que o Senhor falou para o povo de Israel era isso. Sou eu que vou abrir. Quantos sinais foi dado? O povo saiu do Egito. Deserto. Nuvem. No momento de calor. Coluna de fogo. No momento de frio. Cordonizes. No momento de fome. Querido, tudo isso, e eles não conseguiram enxergar. Deus tem feito muitas coisas na tua vida, mas você ainda não tem conseguido enxergar. Deus está falando para você regozijar, se colocar de pé, mas você não está vendo nada, porque você está de cabeça baixa. Aí você não sai da situação, por quê? O povo de Israel ficou 40 anos. Sabe por quê? Eu acredito, né? Deve ter ficado assim, ó. Quanto tempo você está assim? Hein? Quanto tempo você tem se colocado nessa situação? Só de cabeça baixa. E a palavra de Deus fala que você é filho do rei. Você é filha do rei. Eu não vejo, eu não consigo enxergar um filho do rei, uma filha do rei entregue, rendido. Como já foi falado em outras pregações aqui, aquilo que você muito valoriza é o que se torna Deus na tua vida. Você tem valorizado o quê? A presença de Deus ou valorizado a situação que está ocorrendo na tua vida? Querido, passa a valorizar Deus. Busca ao Senhor. Busque o teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Pode ter certeza, as demais coisas Ele vai colocar no lugar. Mas busca conhecê-lo. Entregue-se, confia e o mais Ele fará. Mas teve um outro homem aqui também, que passou pelas aflições. Coloca para mim Filipenses 1:21. A pastora já tinha até falado aqui com relação a Paulo. Só para deixar essa palavra aqui que ele falou aqui. Vamos ler o 20 e o 21. 20 e o 21. Olha o que Paulo fala para os filipenses. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei. Expectativa e esperança. Que ele não será confundido. Antes, com toda... Você já viu alguém ousado andar de cabeça baixa, entregue? Quem já viu um ousado dessa maneira? Ousado, ó, e marcha. As pessoas vão olhar e a tua situação está ruim, querido.
não importa. Deus, ele vai prover. Deus, ele vai prover. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Seja pela vida, seja pela... Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo estava dizendo aqui? O mais importante para ele não são as circunstâncias, não vai ser o porvir, mas o mais importante para ele é viver para Cristo. Amém? O mais importante de nossas vidas, independente de tudo que tem ocorrido, você olha e você vê a circunstância totalmente contrária, mas o que você tem que valorizar, não importa o que seja, é Deus na tua vida. Foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu a Ele. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te separou. E no pior momento da tua vida, foi Ele que chegou lá, você já lá dentro do buraco, Ele foi lá, estendeu a mão para você. Vem, filho meu, vem, filha minha. Mas você, com esse coração incrédulo, pode estar falando, né? Ah, mas foi o fulano de tal que me ergueu. Querido, só quem convence o homem a te ajudar é o Espírito Santo. Sabe por quê? Você tem um inimigo declarado que quer te ver dentro do buraco. Ele quer que você permaneça ali. Mas você tem um Deus que te ama, que quer te ver fora do buraco. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado na tua vida.